todo conhecimento. Deus, eu te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. A partir do verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E por aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Louvado
Louvado seja Deus por sua palavra. Nós vamos meditar hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 1 ao 25. Existem 3 perguntas que eu gosto de fazer nos estudos bíblicos. As 3 são o que você ouviu. A segunda é o que isto significa. E a terceira é como nós vamos colocar em prática. O que você ouviu está ligado a o que a palavra de Deus diz. Não é o que eu penso, mas o que a Escritura diz. Isso é a coisa mais importante. Nós nos unimos porque cremos na palavra do Senhor. Então a pergunta que eu faço hoje é: o que a palavra de Deus fala com você enquanto você lê esse texto? Fiquem à vontade, não é hora para você pensar que vão pensar de início eu falar isso. É simplesmente o que a palavra de Deus ela fala para você, que você leu ele, que salta aos seus olhos. Para mim, primeiro é que Deus ele conhece o coração do homem. Né? As intenções do homem podem ser uma, mas Deus ele tem os seus planos. Isso. Independente da pessoa. E é gostoso a gente sentir e ver isso, que Deus, independente da atitude, o amor de Deus é tão maravilhoso que Ele quer trazer o homem cada vez mais perto de si. Sim. Aquele que achava que estava fazendo o que era certo, ao que realmente se encontra com Cristo, ele muda totalmente a sua visão, os seus pensamentos, os sentimentos. E até eu gosto muito dessa passagem no seguinte: e depois aquele que perseguia agora quer pregar e as pessoas têm medo. Sim. E às vezes a gente vê uma pessoa se convertendo e a gente fala: meu Deus, como que pode? A pessoa hoje está servindo a Deus, e nem eu vou para Pirangi às vezes, e eu visito a Igreja Batista lá onde eu nem dei os passos na fé. E eu chego lá e fico surpreso. Porque pessoas que eu conheci no passado e hoje estão lá servindo a Deus. Glória a Deus. Isso me surpreende bastante. A misericórdia de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. Pessoas que a gente cresceu junto. Assim como esses dias, essa semana, eu vi uma reportagem de uma quadrilha que foi desfeita. E foi lá na região, perto de Catanduva. E, para minha surpresa, pessoas que cresceram comigo estavam envolvidas. Então, assim como a palavra de Deus ela nos surpreende, eu falo a sensação que a gente não conhece mais as pessoas. Né? Aí depois dessa uma conversão, você vê como que é. Até o palavreado da pessoa é diferente. Né? Sim. A conversão é algo que nós não podemos deixar de meditar. O que é a conversão? Como se dá a conversão? E quais as evidências da conversão? Né? Primeiro eu quero provocar a imaginação de vocês. Se você pretende ir para Limeira, aqui do nosso ladinho, mas você tomar a estrada de Campinas, você tem que em algum momento mudar o percurso. Então, o objetivo é Limeira, e você pega aqui a estrada, a rodovia que vai para Arthur Nogueira, que vai para Cosmópolis, Paulínia e Campinas. Você pode ver coisas maravilhosas nessa estrada e ficar iludido pelas novas empresas que estão sendo instaladas na região e assim por diante, mas o objetivo é: eu vou chegar em Limeira. Em algum momento você tem que mudar a rota. Em algum momento. A pessoa pode dizer o seguinte, vamos supor que ela esteja com um passageiro ao lado, indicando para ela onde é que ela tem que virar, para onde que ela tem que ir. No meu caso, minha esposa faz isso. Mesmo aqui dentro de Engenheiro Coelho, ela fala: vira agora, vira agora, vira agora. Ela é meu GPS. Então, se você estiver nesse caminho e você justificar: não, eu estou prosseguindo, eu estou progredindo na viagem,
mas o rumo está errado. A gente vive uma época que as pessoas, de modo geral, no meio secular, como também no meio religioso, elas têm a palavra prosseguir, mais importante do que a palavra convertir. Porque conversão implica no seguinte: eu tenho um lugar para chegar, mas eu estava na estrada errada, então eu tomei consciência de que eu estava no rumo errado e mudei a rota da minha vida. Isso é a conversão. Eu mudei o rumo da minha vida, eu atendi a voz do Espírito, eu decidi me entregar a Ele, e a conversão aconteceu, porque Ele operou essa manobra na minha vida. Ele me fez tomar outro rumo. Lembrando, o que as pessoas mais falam hoje, quando a gente diz, mas o rumo não é este, elas dizem, mas eu estou progredindo. Então hoje nós vemos aqui a história de um homem que Deus intervém na vida dele. Eu quero que você guarde essa palavra. Deus é o Deus que intervém na nossa vida, irmãos. Deus intervém. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês é: o que nós adquirimos de conhecimento de Deus é perigoso. O que nós adquirimos pela nossa própria suficiência, a nossa dedicação religiosa, e eu falo isso em todos os âmbitos da expressão cristã no mundo, evangélico, protestante, reformado, católico romano, católico ortodoxo, todo mundo tem que se submeter à palavra de Deus, ao que a Escritura diz e o que Jesus é. Porque essas expressões, elas são oriundas de períodos históricos e geográficos. Agora a palavra de Deus, ela dura para sempre, ela guia a nossa vida. Então nós temos aqui no capítulo 9, o texto começa dizendo o seguinte: olha só a maneira que Lucas constrói esse texto. Logo no capítulo 7, nós temos o evento da pregação de Estevão. Se você quiser saber como os primeiros cristãos eles ministravam a palavra de Deus, observe como Estevão faz. Estevão, quem era Estevão? Quem era Estevão na igreja? Você se lembra? Diácono. O que significa a palavra diácono? Aquele que serve. Isto é diaconia, servir. E como que ele servia? O trabalho dele era mais ou menos esse: Deus me chamou e a comunidade do Senhor autenticou isso. Ou também, se você quiser, pode falar da maneira trocada: a comunidade dos discípulos do Senhor, que é santa, que é separada por Deus, ela me enxergou e me convidou para servir às mesas. O que é isso? Para dar mantimento, para dar alimento para as pessoas. Em especial, no caso, eram as viúvas que estavam sendo esquecidas. E o Senhor autenticou essa decisão da comunidade. Eu sou um homem chamado por Deus para levar pão e comida na casa das pessoas. E aconteceu que entre o caminho da comunidade, onde eles se reuniam, que era de casa em casa, até a casa das viúvas, das pessoas que estavam sendo esquecidas, milagres do Senhor aconteceu através da vida desse homem. E ele pregava a palavra do Senhor. E ele moveu as bases da religião judaica em Jerusalém, e as pessoas passaram a persegui-lo, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Depois disso, nós temos, depois do evento do martírio de Estevão, nós temos o evento de Filipe, que era um apóstolo. Olha só, Deus usa um diácono, aquele que serve, um homem simples na comunidade, mas que tem poder de Deus sobre a vida dele. Atos dos Apóstolos, irmãos, começa nos dizendo o seguinte, que os nomes, isso eu falo pensando na contemporaneidade, os nomes que nós temos na igreja para funções eclesiásticas, eles não são cargos, tá? Eles não são cargos que o pastor olha e fala assim: vem cá, que a partir de hoje você vai ser o fulano de tal da igreja.
Os nomes que nós temos são atribuições que o Espírito de Deus ele vai delegando na igreja, são dons espirituais. Diácono não é aquele que fica na porta para olhar o carro, tá? Diácono é uma pessoa separada por Deus, ele é um homem cheio do Espírito Santo. E aí, se nós formos usar o critério de Atos dos Apóstolos, homem de boa reputação. De boa reputação, você pergunta quem é ele para a família dele. Ele é um bom marido? Ele é um pai presente? Ele é um bom vizinho? Quando ele coloca o lixo lá fora, o cachorro rasga, ele limpa o lixo, ele fala assim: isso é problema da prefeitura. Homem de boa reputação. Ele é um cara legal na rua, ele chega na hora no trabalho. Como que ele responde ao chefe? Tudo isso. E esse homem, Estevão, ele tinha boa reputação. Homem bom, homem de boa reputação, cheio de fé. Ele é crente. O crente, ele é uma pessoa chamada assim porque ele crê no Senhor Jesus. Verso 11 e 12. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que nós temos nesse texto, se você quiser dedicar-se, e eu convido você a fazer isso, incentivo, eu quero saber qual é o centro da mensagem de Jesus, o que Jesus ensinou. Estude Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. A vida do Senhor Jesus era uma pregação, os milagres de Jesus pregavam, mas aqui nós temos uma pregação falada no monte, e ela é dirigida para um público, e esse público são os discípulos. E Jesus, olhando para os seus discípulos, ele começa a proferir a palavra Macário, que é uma palavra que significa feliz. Feliz é, feliz, pleno, satisfeito são vocês. E Jesus está falando com os seus discípulos. O discípulo é feliz porque ele segue a Jesus. Jesus traz plenitude para a sua vida. E Jesus vai colocando como que essa felicidade ela se manifesta, ela exala da vida do discípulo. E ele fala de humildade de espírito, de chorar, mansidão, de ter fome e sede de justiça, tudo isso. E há pessoas que leem isso aqui errado, viu, irmãos? Elas leem pensando assim: eu preciso orar para adquirir a bem-aventurança da humildade de espírito. Não. As Escrituras estão nos ensinando o seguinte: que se você é um fiel seguidor do Senhor Jesus, você tem essas qualidades. Você tem. Está aí, viu? E se está aí, ela vai se manifestar. E as bem-aventuranças, ela contém essa, não é uma informação, é uma verdade a nosso respeito, irmãos. Felizes são vocês, Jesus diz, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Eu vou reclamar quando isso acontecer comigo? Não, porque a natureza do discípulo é essa: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus nos coloca no mesmo patamar dos profetas. Quer currículo melhor que esse? Fala um profeta do Antigo Testamento aí, que você lembra. O nome é de um. Isaías. Quem foi Isaías? O profeta que viveu
no tempo do rei Uzias, no tempo de reforma econômica no reino de Judá. Isaías profetizava nos palácios de Judá, e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Disse: ai de mim, eu sou pecador, tenho impuros lábios, habito no meio do povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, e o Senhor então opera algo maravilhoso ali. O anjo tira com uma tenaz, um instrumento, uma brasa viva do altar, vem, toca ali o lábio e fala: você foi purificado. E ele tem uma missão de voltar e proclamar as boas novas do Senhor. Ele foi o profeta messiânico que 700 anos antes, olha só, o Brasil tem um pouco mais de 500 anos de idade. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz tanto tempo que o brasileiro se esquece da sua própria história e vota em gente errada. Agora, 700 anos antes, faz muito tempo, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, Isaías o viu. Isaías escreveu tudo o que ele seria e faria. E Jesus fala que eu e você somos tal como os profetas. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isaías morreu cerrado ao meio. Nós não queremos imaginar como é isso. A gente não quer ver a foto de um atropelamento. É horrível. Imagina um profeta que o rei mandou ele ser cortado ao meio. E aí tem gente falando assim: a vida com Jesus é assim, tudo dá certo, é mil maravilha, é tudo. Irmãos, nós somos perseguidos por causa da justiça. Nós somos perseguidos, faz parte da nossa vida, está na nossa constituição isso. Eu não sou deste mundo, o mundo me odeia, e eu acho isso uma bênção, porque se o mundo me amasse, alguma coisa errada estaria acontecendo na minha vida, de verdade. Agora, sabendo a natureza que o discípulo tem, a característica de ser perseguido por causa da justiça, e Jesus já anunciou isso, isso é algo de plenitude, de felicidade na vida do discípulo. Nós podemos voltar para Atos dos Apóstolos, que nós estamos estudando, no capítulo 9, e entender esse texto quando diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele não estava fazendo outra coisa senão o que o mundo faz. O mundo persegue, irmãos, mas esse homem, ele é assim uma pessoa que abraça a causa religiosa de dizimar. A intenção de Saulo, irmãos, não era de colocar os discípulos do Senhor dentro de uma sala fria, uma masmorra. Ele queria matar os discípulos. Ele respirava ameaças e morte. Por isso ele toma cartas com o sumo sacerdote, para ir até a cidade de Damasco. Por que Damasco? Veja bem, para nós entendermos isso aqui, não temos tempo para aprofundar na história, mas entre o Antigo e o Novo Testamento nós temos algo ali que aconteceu historicamente, que nós chamamos na história do povo de Deus, no estudo da palavra de Deus, de período intertestamentário. São 400 anos de história do povo de Deus que não está registrado nas Escrituras, mas nós podemos falar brevemente o que aconteceu ali. O povo voltou do cativeiro medo-persa, ok? E isso está escrito lá no livro de Esdras e Neemias, e alguns salmos relatam esse retorno do povo do cativeiro medo-persa, e eles têm a missão de reconstruir Jerusalém, de reconstruir o templo, de voltar ao culto em Jerusalém, ok? De restabelecer o povo nas suas terras. Só que tem algo importante que nós devemos lembrar, irmãos, é que o povo foi disperso no período do cativeiro e nunca mais voltou para Jerusalém, para Israel, como
eles esperam até os dias de hoje. Você sabe por que existe o Muro das Lamentações em Jerusalém? É porque o povo não está reunido. É porque eles não têm o templo mais. É porque eles não têm o culto plenamente restaurado. Eles se vestem de preto por isso. É um luto eterno. E eles clamam a Deus para que Deus envie o Messias. Só que eles não aceitam que o Messias já veio, e o seu nome é Jesus Cristo. E o que aconteceu no período intertestamentário é que o povo habitou a região da Judéia. Por isso nós temos o nome de judeus, porque os gentios, os romanos e gregos os chamavam assim de judeus, porque habitavam a região da Judéia. E ali a terra não deixou de ser quintal de conquista. Os grandes conquistadores, eles tinham que passar por esse corredor da Palestina para conquistar grandes cidades e riquezas do império, do antigo império egípcio, por exemplo. Então, Alexandre o Grande, um homem que perdeu seu pai ainda na sua infância, o rei Filipe II, que estabeleceu a cidade, a cidade de Filipos, é uma cidade em homenagem a ele, que Paulo depois escreve a carta aos Filipenses. O rei Filipe II foi assassinado, e ele foi o rei responsável por reunir as cidades-estado da Grécia Antiga. Cada cidade era autônoma, e elas, ora brigavam entre elas, ora elas faziam alianças para brigar com outros povos que tentavam entrar no território grego, no território macedônio. E ele faz o que? A unificação, e ele constitui ali um governo único macedônico grego. E Alexandre, após o pai ser assassinado, ele planeja ser um homem de conquistas, e ele se torna discípulo do grande filósofo Aristóteles. Ele era, além de ser um homem de guerra, um homem inteligentíssimo, estrategista, e ele vai para a região do Oriente para conquistar aqueles povos milenares, multimilenares. E ele chega na região da Palestina e ele heleniza. O que é helenizar? Ele transforma a cultura judaica, a cultura israelita, ele procura, ele não transforma, mas ele injeta o máximo de informações gregas na cultura israelita. Por isso que nós temos a versão grega de toda a Bíblia Sagrada, porque Alexandre disse: eu quero ter todos os saberes do mundo reunidos numa única biblioteca. E quando ele chegou na região da Palestina, ele disse: eu quero o livro dos judeus, traduzido para o grego. E eles traduziram a versão dos 70, porque 70 judeus sábios de fala grega traduziram a Bíblia do hebraico para o grego e deram na mão de Alexandre. Esses eventos foram seguidos por manifestações religiosas contra essa entrada de Alexandre. Esses eventos de não queremos eles aqui, eles estão querendo misturar a nossa cultura, eles estão querendo tirar o culto a Deus, foram seguidos por movimentos políticos de pequena expressão, de perigosas manifestações. Mas algo aconteceu. Alexandre, ele morreu novo, com 32 para 33 anos. O seu império era desde a região do meio da Europa até o extremo oriente do rio Indo. O rio Indo é a Índia atual. Esse homem dominava o mundo, e há uma teoria de que ele chegou aos extremos do mundo e disse: então é isso? Alguns historiadores que afirmam que Alexandre não morreu somente envenenado. Ele morreu envenenado, mas ele estava deprimido, porque ele viu o que era ganhar o mundo e não se satisfez. Olha que coisa interessante. Ele disse: é isso, então ganhar o mundo. E aos 32 para 33 anos, ele morre
e os seus generais assumem o comando. E um dos generais, ele vai para essa região aqui da Síria, e ele estabelece o governo na região ali próxima a Damasco. Então Damasco era uma cidade importante nos tempos de Jesus e nos tempos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque era uma sede de governo e uma região que sediava legiões militares. Depois, com o Império Romano subindo, o advento do Império Romano, eles utilizam nessa região que já era um polo militar, de governo, de juízo, e eles se estabelecem ali. E havia muitos judeus naquela região. Então Saulo, descobrindo que muitos discípulos, por causa da perseguição em Jerusalém, quem ficou na perseguição de Jerusalém? Você se lembra? Todos fugiram, mas alguns ficaram. Quem eram eles? Os apóstolos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E os discípulos foram para Damasco. E Saulo fala: ninguém escapa da minha missão. Eu vou atrás deles. E ele toma cartas e vai para Damasco com a finalidade de adentrar as sinagogas e prender quem fosse buscar do caminho dentro das sinagogas. E ao trafegar, ao subir para Damasco, o texto nos diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, irmãos, ele estava numa viagem de aproximadamente uns 15 a 20 dias a cavalo, com a sua comitiva. Ele estava de 15 a 20 dias viajando a cavalo, no galope, com pressa. Ele precisa capturar cristãos que estão dentro das sinagogas. Quando, depois desses 15 dias a cavalo, chegando em Damasco, algo acontece. E esse algo está aqui, depois a vírgula. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos: perseguir um discípulo de Jesus é perseguir o próprio Jesus. Portanto, se você sofre por perseguição, quero dizer para você: não se preocupe. O Senhor sente a sua dor. O Senhor sabe o que você sente, e o Senhor mesmo toma providências em relação a você. O Senhor toma providências. O Senhor aparece a Saulo. Ele perguntou, verso 5: quem és tu, Senhor? Irmãos, para Saulo dizer quem és tu, Senhor, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. A palavra de Jesus, guarde isso, irmãos. A palavra de Jesus, ela pode ser ouvida? Pode sim. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Essa é a mensagem que nós carregamos como discípulos do Senhor. Eu sou testemunha da ressurreição do Senhor. O Senhor não parou de falar, o Senhor ainda fala. Eu posso ouvir a voz do Senhor? Posso. Mas a voz do Senhor se faz ouvir no coração, porque para chamá-lo de Senhor é uma convicção que eu tenho, e ela pode vir de imediato. Eu estou meditando essas informações com os irmãos para aplicar o assunto: o que é a conversão? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meu irmão, isso aqui é para tremer. É para tremer. Ele vai para Damasco a fim de capturar homens, mulheres e crianças, e no caminho ele é surpreendido pelo Senhor Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém.
Ninguém. Você consegue imaginar essa experiência? Você está viajando com amigos a trabalho e há uma experiência do céu sobre você. Ela é para você. E os seus amigos falam: cara, foi com você, porque a gente também ouviu a voz. Irmãos, isso não parou de acontecer, isso existe. Nós vivemos, o grande problema que nós temos hoje com pessoas que se dedicam a estudar as Escrituras, é que as pessoas elas leem a palavra de Deus como se fosse algo tão distante da realidade de hoje, e pensam: isso aqui é para os tempos antigos. Irmãos, Deus não mudou. Deus não muda. O Senhor Jesus não muda. Deus fala com os homens. Sim, senhores. E a voz de Deus pode ser ouvida até porque está à nossa volta. E olha só o que acontece. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Pergunto: por que Saulo, durante 3 dias, nada comeu e nem bebeu? Foi um jejum voluntário? Não. Foi o que então? Um choque involuntário. Com certeza ele refletiu tudo que ele tinha feito. Sim. Esteve. Aqui é um homem que está no caminho, na estrada, e agora ele pensava o seguinte: eu estou prosseguindo. Mas ele estava na estrada errada. E alguém fala para ele: eu vou mudar a tua história. E pega o volante e vira. Fala: esse é o caminho. Ele tem um choque com isso, porque alguém tomou o volante da vida dele e virou para o outro lado. Virou. Eu quero perguntar algo para os irmãos, que é algo que eu tenho meditado e escrito um pouco nos últimos dias. Nós ouvimos conversões assim? Não, nós não ouvimos. Nós caímos numa dificuldade que as pessoas elas falam da conversão como se fosse se simpatizar por uma igreja, pela maneira de culto dessa igreja, pela música dessa igreja, pela estrutura dessa igreja. Se o pastor é um cara bacana, se não é. Se a liderança da igreja é bacana, se não é. O programa da igreja, se ele é legal, se não é. Mas isso, irmãos, a simpatia que uma pessoa pode ter por um lugar está muito distante de um assunto espiritual chamado conversão. Conversão. A conversão ela gera um choque. No caso de Saulo, caso é o que não acontece. Caso de Saulo, o que nós temos aqui é algo íntimo que aconteceu com ele. Mas ao longo da história da igreja, nós vemos pessoas que tiveram experiências parecidas. Homens que gritavam de dor de noite, dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Uma crise, a natureza carnal lutando contra o Espírito Santo, trabalhando na vida dessa pessoa. Uma dessas pessoas foi um homem chamado John Bunyan. John Bunyan viveu no século 17, o ano 1600 e pouco na Inglaterra. Ele era um homem que ele dizia que os pecados dele
envergonhavam ele na sociedade. Ele era um homem que tinha o prazer de falar palavrões, gritar e blasfemar. E ele diz, uma experiência que ele teve, a profissão dele era ferreiro, só que não era o ferreiro de fazer espadas, ele era um consertador de panelas. Ele era um homem muito pobre na Inglaterra, não tinha origem pobre, a família dele não tinha nada de nobre. E ele casou-se cedo com uma moça que ela veio a ficar enferma e ela veio a falecer, não deixando nada para ele. Ele não tinha mobília na casa dele, não tinha nada, era um homem muito pobre, mas ela deixou 2 livros para ele. E esses livros ele fez questão de ler, e aquilo mexeu com o coração dele, porque falava a respeito da vida piedosa daquele que se relaciona com Cristo. E ele saiu para farra com os amigos, e ele estava à porta de uma casa, falando, conversando com os amigos. De repente veio uma mulher e disse assim: moço, eu estou assustada com o que sai da tua boca, porque de 10 palavras que você fala, 11 são palavrões. Eu estou assustada com os palavrões que você utiliza para falar de coisas simples da vida. A mulher falou: eu estou com medo de Deus, do que Deus está pensando desse lugar aqui, porque você está aqui falando palavrão desse jeito. E ele disse que a mulher era nada mais, nada menos do que a pior fofoqueira da cidade, a pior mulher em palavrões e blasfêmias da cidade. Ele era pior que ela. E aí então ele ouviu uma mensagem que mexeu com o coração dele. Ele foi para casa, ele começou a passar um momento de crise. E essa crise, ele fala que ele sentia que Deus estava com o braço estendido para o receber, mas ele sentia as chamas do inferno ardendo debaixo da cama dele, e ele gritava de noite: Deus, socorre-me, porque eu não quero ir para o inferno. E o processo de conversão dele foi que ele se entregou, confiou na palavra do Senhor, confiou na palavra do Senhor. Ele se permitiu, debaixo da graça do Senhor, o abraço de amor de Deus, se entregou. E a história dele foi marcada pelo seguinte: ele passou a pregar o evangelho nas ruas, e a igreja na Inglaterra, ela era de propriedade do rei e da rainha, e o rei e a rainha oficiavam obreiros para pregar nas ruas e nas igrejas. E John Bunyan não era o obreiro oficial da igreja da Inglaterra. Então as pessoas vinham e falavam: você não pode pregar porque você não é oficial. Eu dizia: como que eu posso deixar de falar do amor de Deus, da minha experiência com Cristo? E ele foi preso porque ele pregava o evangelho, e na prisão ele escreveu o livro mais vendido depois da Bíblia. O seu nome é O Peregrino, a história do crente rumo à cidade celestial. Um homem que teve uma experiência de conversão fortíssima. E Saulo, aqui, ele não pode ver, ele está sem comer e sem beber, como o irmão Adilson disse, pelo choque involuntário que ele teve. Se você estiver orando por alguém novo na fé, continue orando por essa pessoa e dedique mesmo intercessão. Abrace essa pessoa, convide essa pessoa para estar com você, visite ela, porque, irmãos, eu não sei como fizeram essa pesquisa, tá? Mas eu a ouvi, de que as primeiras 48 horas de um novo convertido são as piores horas da vida dele. Porque Satanás lança as tentações das mais severas contra essa pessoa, para que ela deixe de seguir a Jesus, e lança todos os pecados da vida dela na cara dela. Culpa. Às vezes a pessoa fala assim: mas fulano esteve na igreja, e na oração fulano recebeu a palavra do Senhor, se entregou a Jesus e não voltou mais. Isso é algo preocupante, porque é um bebê na fé. Uma mãe não pega uma mamadeira e coloca dentro do micro-ondas e fala para o filho que está no bercinho, fala: olha, eu vou sair, e se você sentir fome, você vai lá, aperta o botão
30 segundos, está feito, mornou, e você toma a sua mamadeira. Mãe faz isso? Não. Não faz. Mãe acompanha, mãe ela vai até a criança, ela traz a criança até o alimento, ela leva o alimento até a criança. Irmãos, tem bebês na fé que precisam do nosso acompanhamento, porque ele passa por momentos tais como de Saulo. Alguns deles ficam sem comer, sem beber, ficam lá, porque existe uma crise íntima, a natureza carnal lutando, degladiando com a natureza do espírito que está sendo gerada nessa pessoa, e tentações e acusações vão sobre ela. Aí olha só o que Deus faz. Saulo ficou nessa sala sem comer e sem beber para sempre? Saulo ficou lá sozinho? Não. Por quê? Porque o mesmo Senhor que apareceu a ele no caminho apareceu a Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Eu gosto de examinar o livro de Atos dos Apóstolos, porque Deus ele vai falando conosco de uma maneira, irmãos. Existem funções que Deus estabelece no seio da igreja. No seio da igreja. Todavia, Atos dos Apóstolos fala que o Espírito do Senhor ele é livre, ele se move na igreja, e ele não precisa dos rótulos para usar as pessoas. Não precisa. Todo aquele que é discípulo de Jesus é uma pessoa que o Espírito de Deus pode pegar ele e levá-lo diante da sociedade e realizar um milagre diante da sociedade para que o nome do Senhor seja glorificado. E alguém chegar para essa pessoa e falar assim: onde que é a sua igreja? Você é pregador, doutor, pastor, apóstolo? Ele vai falar: eu só sou um discípulo. Eu quero tocar em você. Não, não toque em mim. Eu sou homem, mas eu vim aqui para pregar o evangelho para você. Você é um discípulo? Temos 1, 2, 3, 8 pessoas. Se 8 pessoas saírem daqui cheias do Espírito Santo, eu sou um discípulo do Senhor. O que pode acontecer na nossa rua, irmãos? No nosso trabalho, na nossa casa? As pessoas estão lutando tanto pelos cargos dentro da igreja. Eu quero dizer para vocês o seguinte: isso é algo do Espírito. Deixa o Espírito dirigir a sua vida. Se o Espírito tem plano de estabelecer você na comunidade dos discípulos com uma função, eu quero dizer o seguinte: essa função será escolhida pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso não é algo que a gente adquire por mérito humano. Alguém olha e fala assim: eu estou vendo que você é essa pessoa, eu vou te dar um reconhecimento. Eu acho essa palavra tão estranha, porque os cargos nas igrejas eles vêm por reconhecimento. Não é uma obra do Espírito. E a obra do Espírito é assim: você começa a fazer aquilo porque é sua paixão, porque Deus te leva a fazer isso. O que leva pessoas, irmãos, o que aconteceu ontem, o congresso de ontem foi algo do Espírito. Foi algo do Espírito. Porque você dormir mal, de cansaço, levantar cedo, vir para a igreja, para deixá-la toda linda, cheia de bexigas e decorada e tudo mais, e preparar almoço, preparar café, preparar, abraçar o máximo de pessoas que está na frente e dizer: você é especial para o Senhor te ama, Deus te trouxe aqui, eu estou aqui para te ajudar, conte comigo. Isso é algo do Espírito, irmãos. Quando Samuel Morris morreu, a lápide do seu túmulo foi cravada e está até os dias de hoje escrito assim: aqui jaz Cabu, príncipe da tribo Cru da África, príncipe do Ébano. Aqui jaz um homem cheio do Espírito Santo. Tem gente que morre e lá está assim: aqui jaz fulano, deixa saudades, viveu do ano tal ao ano tal. Agora um homem que a família vai até um escultor diz: você crava essa frase aqui porque eu quero que isso esteja na lápide do túmulo dele. E essa frase é: aqui jaz um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, não tem coisa melhor na vida do que a gente ser conhecido como essa pessoa.
E aqui nós temos um homem cheio do Espírito Santo, seu nome é Ananias. Ele era um discípulo. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama o quê? Olha só, direita. Deus, Jesus dá um endereço. O cara não ia errar. A rua é essa. É para lá que você vai. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está o quê? Em oração. Primeira evidência de uma pessoa convertida. Ela está o quê? Orando. Ele está orando. Como pastor, eu preciso falar algumas coisas para os irmãos que me incomodam na igreja evangélica de modo geral. Eu fico incomodado com pessoas que oram para receber as bênçãos. Essas pessoas, elas só têm olhos para fazer comparações e para encontrar o que está faltando. Elas oram para que bênçãos venham sobre elas. Eu me incomodo com pessoas que oram por causa dos demônios. Eu tenho que orar, porque se eu não for um cara de oração, a hora que o bicho pegar na minha frente, eu me incomodo com isso. Eu me incomodo com aquelas pessoas que a oração para elas acontece enquanto elas fazem outras coisas. Você é uma pessoa de oração? Eu oro o tempo todo, eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou. Eu sei, essa oração, ela existe, tá? Ela é legítima, não estou dizendo que está errado. Agora, o que as Escrituras nos diz é de você, primícias, gente, não é dado só na hora que a salva passa, não. Primícias, existe a primícia do tempo, existe a primícia da vida, o vigor da vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nos dias da tua mocidade. Existe o que vem primeiro na vida, de modo geral. Agora, o que vem primeiro é a nossa prioridade com Deus. Por que você ora? Porque eu não consigo viver sem o meu Deus. Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu preciso o tempo todo estar falando com Ele. E eu desafio vocês a ler a história de um homem chamado Frank Laubach. Frank Laubach. Laubach com CH no final, tá? O Frank, se eu não me engano, a origem dele era americana. Ele era um jornalista, discípulo do Senhor Jesus. E olha que interessante a mentalidade dele: eu vou me formar em jornalismo e serei usado por Deus. Eu vou entrar na sociedade, eu vou produzir textos e vai comunicar a palavra de Deus para as pessoas. Olha que mentalidade. Hoje os nossos jovens, eles pensam no dinheiro. Poucas pessoas pensam em servir a Deus com os dons e talentos que elas têm. Eu vou me formar nisso, porque através disso eu vou adentrar tal espaço, eu vou pregar o Evangelho com a minha profissão. Quando pessoas me procuram dizendo: pastor, eu tenho um chamado do Senhor, eu vou fazer seminário, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: não vá. Para jovens eu falo isso, tá? Jovens e adolescentes. Raríssimas as exceções que eu mudo a minha opinião. Pessoal, mas Deus está me chamando agora. Então você vá para a faculdade e estudar. Porque o normal, eu falo de norma, tá? Normal, de norma familiar é o quê? Você não educa seus filhos com princípios de caráter? Você não ensina seu filho a ser um bom estudante? Você não deseja que ele não pare de estudar no ensino médio?
Ele terminou o 9º ano, ele tem que ingressar no 1º ano, né? No 2º ano, se ele falar assim, eu estou cansado, já estuda há muito tempo, você vai falar o que para ele? Não, rapaz, não terminou, não para por aí não. E se ele chegar no último ano do ensino médio e falar assim, pronto, você vai falar o quê? Pronto não. Tem mais um pouco, tem faculdade aí, meu amigo. Eu vou te ajudar a chegar lá. Faz parte, irmãos. Faz parte. Aí essa pessoa vai escolher a profissão, a área de estudo, a área que ele deseja trilhar. E nós, como igreja, devemos ser essas pessoas que ajudem os nossos jovens a trilhar esse caminho. Eu não sou a favor de pessoas que param de estudar, porque a sociedade ela tem uma demanda, ela olha e ela procura pessoas que deem resposta para ela. É um grito da sociedade, irmãos. Não é questão de dinheiro, mas é a maneira que o mundo está e como eu posso contribuir com este mundo. Dwight Moody dizia: todos os dias olhe para o mundo e se pergunte, o que eu posso fazer hoje para tornar este mundo melhor? O estudo faz parte, mas as pessoas elas se esquecem disso. E eu falo para jovens, primeiro faça a sua faculdade e depois vá para um seminário, para uma faculdade teológica, para um instituto bíblico e dedique-se lá em aprender a palavra do Senhor. Mas tenha uma profissão. E há homens entrando em diversos lugares do mundo, aceitos, como por exemplo, existe um missionário, eu quero trazê-lo aqui, não sei como, Deus vai abrir portas para isso, em nome de Jesus. O nome dele é Ronaldo Lidório, ele é presbiteriano. Ronaldo Lidório, ele é um homem que tem vídeos dele no YouTube, pregações dele no YouTube. Ele é um missionário presbiteriano e ele é contratado pela ONU para catalogar e para documentar línguas de povos remotos, povos que a civilização não chegou até eles. Eles têm a civilização deles, a nossa civilização não chegou até eles. Então ele é um linguista, ele é um cientista da língua, tá? Ele vai até esse lugar e ele mora com essas pessoas. Ele é pago pela ONU, ele é mantido pela ONU para que lá dentro ele catalogue a cultura, o idioma dessas pessoas. E sabe o que ele faz? Quando ele está lá no meio do povo, ele traduz o Novo Testamento na língua daquele povo. E aí? É importante estudar? É importante ser uma pessoa dedicada ao Senhor? Dedicar-se ao Senhor, irmãos, reflete na sociedade. Eu quero fazer missões. Ótimo, vamos estudar então, porque se Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai guiar você. E olha só quem Deus escolhe aqui: Saulo de Tarso. Ele era um homem estudado. Ele é. Mas Deus usa pessoas simples no caminho deste homem estudado, homens de oração. O que eu estava dizendo era a respeito de Frank Laubach. E Frank Laubach era um jornalista que foi para as Filipinas. Ele só adentrou na região das Filipinas porque lá também havia perseguição contra os cristãos, e ele entrou lá porque ele era jornalista, e ele começou então a traçar um desafio: eu vou ser um homem de oração. Escreveu no seu diário: hoje eu orei 20 minutos, foi maravilhoso, mas tocou o telefone, eu tive que parar de orar. Amanhã, no meu momento de oração, eu vou desligar o telefone. Começou a fazer um diário de oração. Hoje eu passei meia hora orando e foi maravilhoso. Porém, as preocupações, conta para pagar, de vencimentos e tudo mais, tirou minha atenção. Então, amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser conferir, fazer uma agenda, um programa dos meus compromissos financeiros, para que não me atrapalhe no meu momento de oração. E o que aconteceu foi que esse homem, ele deixou de orar enquanto fazia uma coisa e passou a ter
intimidade com Deus o tempo todo e ter momentos exclusivos para a oração. Irmãos, se você deseja se dedicar por algo eterno, de extremo valor, dedique-se à oração. A oração é algo maravilhoso, é um mistério e é inexplicável. Os cientistas estão estudando a oração, eles não chegam a respostas claras, mas eles dizem o seguinte: quem ora tem menos probabilidade de ter câncer. Quem ora se cura da depressão. Nesse período que eu estou estudando, para quem não sabe, eu estou lá na Universidade Mackenzie, em São Paulo, fazendo validação do meu diploma teológico e acompanhando dados, informações, mas eu conheci um pastor presbiteriano, que ele é cientista da religião no Brasil, um homem que é convidado para fora para dar palestra e tudo mais, e ele fez uma pesquisa só em São Paulo. Ele fez uma pesquisa, reuniu pesquisadores da USP, da PUC e do Mackenzie e esparramou por São Paulo e fez uma pesquisa. Mulheres que frequentam a igreja têm menos possibilidade de doenças crônicas, doenças graves, tais como câncer, depressão profunda, transtorno afetivo do pânico. E a mesma pesquisa apontou que pessoas que possuem o câncer e estão na igreja, a doença agride numa velocidade menor do que as demais, e algumas delas obtêm a cura somente no gesto de estar junto de outras pessoas buscando a Deus. Isso é pesquisa, irmão, isso é dado científico. É porque a igreja evangélica? Não é igreja evangélica. E nós devemos tratar disso, porque a oração é a evidência de um coração que se converteu. O que o Senhor fala para Ananias, você vai encontrar Saulo apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Saulo, enquanto orava, ele teve essa visão, irmãos, de Ananias vindo na direção dele e restituindo-lhe a visão. A oração, ela é evidência de uma pessoa que realmente se converteu. E a oração, ela, através desse meio da graça, quais são os meios da graça? Essa palavra, ela é importante, tá? Os meios da graça são a oração e a palavra de Deus. A oração e a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Não é quando eu ouço pregação, porque nem toda pregação tem a palavra de Deus. Mas quando eu ouço a exposição das Escrituras, Deus está falando comigo. Esse é o meio da graça do Senhor. Por que eu medito na palavra de Deus dia e noite? Porque a palavra do Senhor, ela é viva. É Deus falando diretamente ao meu espírito. E isso reflete no meu corpo, na minha alma. E a oração também é o meio da graça. Esses dois meios da graça são suficientemente poderosos para te fazer ser um crente de verdade, um discípulo de Jesus de verdade, uma pessoa cheia de fé, um homem de Deus, uma pessoa que desfruta do melhor dessa vida na presença do Senhor. A oração e a palavra de Deus. E Saulo, orando, viu Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. A pergunta que eu faço é: nós temos dedicado momentos de oração como pessoas convertidas? Aí eu encerro a reflexão que eu estava fazendo. Por isso que eu entrei no assunto do Frank Laubach. É que nós, como profissionais, temos a nossa demanda. Nós oramos enquanto nós estamos trabalhando. Mas, irmãos, nós precisamos de ter momentos a sós com o Senhor. Eu vou contar isso sempre, porque aquela experiência ela me agrediu. Mas eu pastoreava outra cidade, fazendo missões no Noroeste Paulista, e um homem passou na minha casa
E ele era um cara assim, ele trabalhava X dias da semana e deixava os funcionários dele se matando no trabalho, para ele ficar assim, bem vida mansa na cidade, passeando para lá e para cá, para lá e para cá. Um dia ele colocou na cabeça de que ele seria meu amigo. Ele colocou isso na cabeça dele. E ele falou: eu vou ser seu amigo. Eu falei: que bom. Aí numa conversa que eu estava tendo com ele, e vendo a maneira com que ele tratava a esposa dele, eu tive uma conversa séria com ele. Eu falei: se você vai ser meu amigo, você vai ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não faz isso. Foi o primeiro susto que ele teve. O segundo foi quando ele foi na minha casa e falou assim, ele tocou a campainha, eu saí, aí ele falou assim: o senhor está ocupado? Eu falei: estou. Aí ele fez uma pergunta que mostrou que ele não tinha muita maturidade. Mas o que você está fazendo? Eu falei: eu estou muito ocupado. Ele falou: mas o que você está fazendo? Eu falei: eu estou orando. Não dá para você ir ali comigo? Eu falei: não dá. Ele falou: aproveita que você não está fazendo nada, eu também, vamos ali. Eu falei: não, você não está fazendo nada. Eu estou falando com o eterno Deus, o Senhor dos Senhores. Eu estou fazendo a coisa mais importante da minha vida. Eu não posso te atender. Se o senhor me der licença, eu preciso terminar minha conversa com ele. Depois eu vou na sua casa. É algo urgente? É necessidade? Não, é só para a gente dar uma volta. Eu falei: não, então não. Então não me espere, porque meu tempo é precioso demais. Minha vida é útil. Eu dedico a minha vida à oração, à palavra de Deus e a ajudar as pessoas. Eu não fico de bobeira na vida. A palavra de Deus diz que no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou. Davi saiu ao terraço do seu palácio e ele viu uma mulher tomando banho nos jardins do palácio. E ele a cobiçou, a trouxe e ele adulterou. E ele então matou o marido dela para ficar com ela. E história que vocês conhecem. Davi, um homem que deu bobeira. Homens do ócio, mulheres do ócio produzem morte. Então, tenha vida em si mesmo. E a oração, ela é evidência, irmãos, de uma nova vida. Saulo estava orando. Vamos ver demais evidências de conversão. O texto sagrado nos diz, no versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias estava consciente da presença de Saulo. Saulo era um terrorista, ele era conhecido por todo lado, de modo que quando as pessoas perceberam que Saulo estava presente em Damasco, as pessoas falaram: pronto, chegou o cara que veio para prender e para matar os discípulos do Senhor. Verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Que coisa, hein? Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, vírgula, irmão, vírgula. Olha como Saulo é chamado: irmão. Irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Pergunto: quem disse para Ananias que Saulo estava na cidade? O Senhor Jesus. Quem disse para Ananias que foi Jesus que apareceu para Saulo? Ele mesmo. Ele já chega com o recado pronto, já chega cheio de amor para dar. Saulo, irmão, o Senhor me apareceu. Jesus que apareceu para você, apareceu para mim também, meu irmão. A conversão, irmãos, ela nos inclui nessa atmosfera de pessoas
tiveram um encontro com Jesus. O que é a igreja? Senão a presença de pessoas que tiveram experiência genuína com Jesus. E uma olha para a outra e fala: o Senhor que apareceu a você, apareceu também a mim. Interessante, né? Isso é a igreja. Portanto, quando você se sentar ao lado de uma pessoa no culto dessa noite, quando nós estivermos celebrando a presença do Senhor, te dá uma vontade de chorar, porque você está vendo ao seu lado uma pessoa que você sabe do passado dela, da história dela, a motivação dela. Quando ela entrou aqui pela primeira vez, chore, porque é maravilhoso você saber isso. O que nos une é a nossa experiência com o Senhor Jesus. Isso nos faz chamar uns aos outros de irmão. Irmão. Olha que coisa maravilhosa. A outra evidência que nós temos aqui de uma pessoa que teve encontro com Cristo genuíno. O verso 18 diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Irmãos, conversão nos faz deixar de ver da maneira com que nós víamos e abre os nossos olhos para uma nova visão. E essa visão é a partir da experiência com o Senhor Jesus no caminhar da vida. Essa nova visão, ela nos faz enxergar primeiro quem está na minha frente, que é meu irmão. Enquanto a visão da vida nos faz olhar para dentro de nós, o nosso umbigo, a nova vida em Cristo nos faz enxergar o próximo. Se Saulo não fosse convertido, ali ele estava com um cara na frente dele chamado Ananias, que era discípulo do Senhor. Ele poderia voar na garganta dele. Mas a conversão dá novas vistas. Prosseguindo a leitura do texto, a seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. O batismo faz parte da nossa experiência com o Senhor, da conversão. Aí temos dois que eu vou batizar, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Está chegando. Faz parte, irmãos. Nós almejamos por isso. Eu encontro pessoas aqui que falam assim: pastor, quando vai ser o batismo? Quando vai ser o batismo? Eu quero chamar minha família, pastor. Eu estou com fome, com sede desse dia, porque eu vou confessar publicamente a minha nova vida em Cristo Jesus. Não é confessar que agora eu sou isso, eu sou aquilo. Eu era de tal igreja, agora estou nessa. Não é isso, é um só batismo, mas é um só consciente. Um só que eu testifico publicamente. Saulo, imediatamente, ele lhe caiu dos olhos umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele tinha parado de comer. Aqui ele voltou a se alimentar. E ele se alimentou por quê? Porque Deus lhe abriu os olhos. Uma pessoa convertida, ela mostra conversão não é isso, irmãos, pelo que ela come. E por que ela come? Porque ela se alimenta. Uma pessoa que cuida de si, uma pessoa que sabe que o corpo não é descartável. Você sabia disso? Sabia que o seu corpo, Deus planejou ele? E Deus tem planos com o teu corpo. Por isso que faz parte do plano eterno de Deus te ressuscitar. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. No céu, irmãos, nós estaremos em um corpo glorificado. Um dia esse corpo aqui ele vai para a sepultura. E eu estarei aguardando o dia da minha ressurreição, quando o meu espírito se juntará com o meu corpo. E agora um corpo glorificado na presença do Senhor, eu viverei para todos sempre. Portanto, cuide do teu corpo, ele não é teu. Saulo se alimentou, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Se ele não fosse convertido, irmãos, aqui ele tinha entrado e tinha feito a festa. Mas a evidência da conversão é isso: eu estou com prazer diante dos meus irmãos.
diante dos meus irmãos. Aí, do verso 19 para o verso 20, nos diz: e logo pregava nas sinagogas. A quem? A Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Afirmando, irmãos, é uma pregação declaratória. Ele declara quem é Jesus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando, grife essa palavra, que Jesus é o Cristo. Duas palavras que eu gostaria que você grifasse em sua vida. A primeira é a palavra no verso 20, afirmando. A segunda palavra é a palavra demonstrando. Afirmar é você fazer uma pregação declarando, informando as pessoas. Demonstrando é você provar com tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Saulo passou de uma pessoa que afirmava para uma pessoa que demonstrava. É como aquela aula de química que o professor falava: ó, se eu misturar esse elemento com esse aqui vai acontecer isso. Aí a turma falava: então prova, demonstre. Aí ele fazia o quê? Misturava os elementos e todo mundo, né? A pregação do evangelho também leva a mesma coisa, irmãos. Nós afirmamos algo publicamente, as pessoas olham para nós e falam assim: ah, é assim, então demonstre. Demonstre na sua própria vida que é assim. Quero dar uma informação importante para os irmãos. O que aconteceu entre afirmar e demonstrar para Saulo? Saulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 15 a 17. Vamos rapidamente lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Só você ir para frente aí. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Capítulo 1, verso 17. Verso 15 diz: ó, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Essa informação é importante, porque Paulo estava em Damasco e ele não foi para Jerusalém para consultar ninguém, mas ele foi para as regiões da Arábia, deserto, e lá ele teve um momento a sós com Deus. Por isso que quando nós lemos Coríntios capítulo 11, nos cultos de ministração de Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor, é Paulo falando ali: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, tomou ele o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, tomando o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança. Mas tudo isso está com a seguinte frase no início: porque eu recebi do Senhor. Nós perguntamos: o que ele recebeu? E quando ele recebeu? Quando ele estava na Arábia, ele teve um momento a sós com Deus. Ele ficou lá por 3 anos. E ele voltou para deixar de afirmar, para demonstrar quem era Jesus. Quem era Jesus? Verso 23: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Colocaram ele para fora de Damasco para que ele fugisse, porque agora ele era elemento de perseguição. Nós estamos encerrando, em virtude de todo o trabalho da semana e do congresso de ontem. Nós vamos ter somente o cafezinho da manhã, ok? E aí nós teremos tempo livre para estar com a nossa família, para depois limpar a igreja no período da tarde, e voltaremos para o culto à noite às 7 horas. Então por isso que eu estou delongando um pouquinho a exposição da palavra.
Não teremos o culto no período da manhã. Encerrando aqui, já vou ir. O que nós temos, irmãos, é a biografia de um discípulo realmente convertido. Ele tem sede de anunciar quem é Jesus. E ele tem sede de não falar apenas afirmando, mas ele tem necessidade de demonstrar publicamente quem é Jesus. Sim. Eu fiquei imaginando, Daniel foi jogado na cova dos leões. Saulo levou os leões na porta. E quando ele saiu convertido aí, os leões ficam lá fora para exterminar. E aí ele tinha que enfrentar eles e falar, despediam. Pois que é. situação, né, queridos? É um leão que se converteu em cordeiro e voltou na porta para falar: olha só essa minha imagem agora. Agora que é para despedir os guardas. Que história interessante, né? Quem lê a Bíblia como romance, essa pessoa perde esses detalhes, igual o irmão Adilson está falando, de que os caras que foram com Saulo para matar os discípulos agora, e aí? Vamos pegar ele, vamos assumir o posto dele, e a nossa chance. Imagina esses caras planejando entre eles: ó, você ouviu a voz? Eu ouvi, eu também ouvi, ó, o negócio é sério, é fato. Jesus apareceu para ele. Então, estou conjecturando, tá? Isso não está nas escrituras. Estou imaginando, igual Adilson, vamos imaginar. Vamos capturar Saulo, levar ele para Jerusalém. A gente fala: ó, pegamos, hein? Era ele o problema. Mas Saulo é posto no cesto e ele sai de Damasco. E agora, ele não é mais a pessoa que persegue os discípulos. Ele é o discípulo de Jesus. Interessante que chama a atenção é que a Bíblia não fala quanto tempo, pelo menos aqui não fala. Mas aqui ele fala, porém os discípulos de Saulo, ele já tinha gerado discípulos. Já tinha gerado discípulos. Essa história aqui é desafiadora para nós, porque a gente pensa o que é a real conversão. Quais são as evidências de uma pessoa convertida? Uma pessoa que realmente teve encontro com Jesus. O próprio Jesus fala para Ananias a evidência de que Saulo era um homem convertido. E se Jesus falou que era essa a evidência, meu irmão, é por isso que nós devemos prezar. Ananias, fique tranquilo, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, você vai encontrar Saulo. E fique tranquilo, tá? Porque ele está orando, ele está falando comigo agora, nesse momento. É um network espiritual que os homens daquela época não entendiam. Mas a evidência é, ele está orando. Interessante que é recíproco, né, pastor? Deus Deus falou para Ananias, mas Paulo também já tinha visto. Coisa do céu. Alguém tem algo para compartilhar antes da gente tomar um cafezinho? Alguma dúvida? Algum comentário? Algo que está aí queimando no seu coração? O Michel pode falar, viu, Michel? É um texto riquíssimo, né? Riquíssimo. Todas as vezes que eu leio, eu fico emocionado e eu penso, que coisa maravilhosa, como Deus trabalha na vida do ser humano. Deus intervém nos caminhos da vida. Eu orava com uma pessoa ontem, numa das visitas pastorais que eu fiz ontem, eu orava com a pessoa dizendo de o quanto Deus intervém. Falei para a pessoa: irmão, você precisa se lembrar disso, Deus é o Deus que intervém. Deixa Deus intervir na sua vida. O governo intervir na nossa vida, a gente fica quieto, não fala nada. Paga imposto que ele estabelece, a gente tem que ficar quieto, não fala nada. Ele intervém em muitas coisas, mas, irmãos, vamos buscar a melhor intervenção que existe, que é a intervenção do Senhor. Saulo foi surpreendido no caminho. Eu vou falar algo aqui, tá? Eu vou orar essa semana para que você seja surpreendido no seu caminho pelo Senhor. Que o Senhor te traga surpresas no caminho. Também que você tenha essa fome, essa evidência de provar para você mesmo que você é uma pessoa convertida. E
Como que eu faço isso? Eu examino a minha fome, a minha sede por estar com o meu Senhor, por orar. Orar é estar com Jesus, irmãos. Eu oro enquanto eu estou no trânsito. Não é a mesma coisa. Você tem que fazer da oração primícias. Não, primícia não é só dinheiro. Não. Quanto eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pai, nós temos alegria nesta manhã por estarmos na tua casa e começar o nosso dia de modo tão especial como este, que é de nos ajuntar com os discípulos do Senhor Jesus, pessoas a quem nós amamos, pessoas que nutrem amor por nós também, nós podemos chamar de irmão, e tudo isso acontece, Senhor, porque nós temos a convicção de que o Senhor está no nosso meio. Obrigado por tua palavra, obrigado, Deus, pela sede que o Senhor gera em nós pela tua palavra. A nossa oração nesta manhã é que o Senhor trabalhe em nós, para que tenhamos sede, fome de oração, de meditar na tua palavra, e de também comunicar quem é Jesus, não apenas afirmando, mas demonstrando que Ele é o Senhor, que Ele é o ungido, que Ele é o Cristo do Deus vivo. Ó Deus, fala ao nosso coração. Nós dedicamos, ó Deus, este domingo para que o Senhor trate na nossa vida, para que o Senhor, ó Deus, nos dê da tua palavra, para que o Senhor abra a nossa visão, como tu fizestes com Saulo de Tarso, Senhor. Nós queremos fazer discípulos, nós queremos pregar a palavra do Senhor. Leva-nos, ó Deus, para que possamos provar ao mundo que tu vives e que nós somos testemunhas vivas da tua ressurreição. Abençoe esse momento de comunhão que teremos agora no café. Abençoe, ó Deus, o período da tarde, quando nós voltaremos para preparar este ambiente para receber a tua igreja. E abençoe, ó Deus, o culto dessa noite. Que haja, Senhor, conversão de almas. Que haja, Senhor, arrependimento. Que haja santificação da tua igreja. Que haja derramamento do teu Espírito Santo sobre a vida da tua igreja. Ó Deus, nós assim oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ter um café.